Bom dia, tudo bom, meus irmãos? Mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo para estudar nossa lição da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje a gente vai estar estudando a lição número 11. Falta 2 lições ainda para terminarmos essa revista e a nova já chegou. Então o que vai acontecer? Provavelmente devemos concluir esses nossos estudos no próximo domingo, dia 18, tá? Então, durante a semana, eu avisarei a vocês pelo nosso grupo como é que faremos em relação a isso. Já postei o material da revista nova, o download, o arquivo, que pode ser aberto no seu celular ou no seu computador, tá? E pode ser impresso. Lembrando que a Convenção Batista Fluminense não está disponibilizando a revista impressa, tá? Por enquanto está somente com a revista no computador, né? Por via digital. Nós estaremos estudando hoje a lição número 11, uma contracultura no mundo perdido. Vamos fazer nossa oração para iniciar a nossa aula. Oremos, irmão. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos nos reunindo para estudar da Tua Palavra, Senhor, para poder aprender mais de Ti. Agora, Senhor, nesse momento, te peço que Tu possas usar a minha mente, que Tu possas usar a minha boca, ó Pai, para que possa conduzir esse estudo, Pai, e que esse estudo possa, para cada um de nós que vamos ouvir, que seja uma forma de crescimento espiritual, ó Deus, para nós que já conhecemos a Tua Palavra e para aqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra, ó Deus, seja uma forma, um incentivo para Te conhecer, Senhor, para aprender mais de Ti. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Contracultura. Então, quando falamos de contracultura, contra quer dizer oposto, diferente. Contracultura seria uma cultura diferente do padrão da sociedade. Então a gente vê claramente o seguinte: a contracultura, uma cultura diferente do padrão da sociedade. E esse padrão, ele, em grande parte, desvirtua, se distancia muito do que a Bíblia nos fala, não é? Então, quando falamos em mundo e falamos em igreja, nós falamos da diferença entre aquelas coisas que são da vontade de Deus, aquilo que é o que Deus quer para nós, e aquilo que o mundo nos oferece, que a sociedade nos oferece e que está distante, está diferente da palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, tá? No capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Para os leitores da Bíblia, para os estudiosos da Bíblia, esse capítulo é muito conhecido. Então vejamos. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os seus membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos 12. Tá? Lemos de 1 a 8, porém a lição está mais focada nos versículos 1 e 2. Bem, John Scott, né, chamou o Evangelho de contracultura. O Evangelho, a proposta de vida que Jesus trouxe, apresentou para a humanidade, se transformou numa contracultura. Tanto na época dos evangelistas, na época em que aconteceram os fatos do Novo Testamento, quanto hoje em dia também. Então vejamos, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Então a cultura do mundo, aquilo que está sob o domínio do maligno, aquilo que está distante da vontade de Deus. Isto, como diz lá em 1 João 5,19, que o mundo está sob o domínio do maligno e nós somos de Deus. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo. Então, o que seria essa teologia do mundo? Seria uma adequação da igreja àquelas coisas que existem na sociedade. Aceita por alguns setores da igreja, alguns crentes, que a igreja deve ser amiga do mundo. Então, amiga do mundo aí não significa que a igreja esteja distante. A igreja precisa estar presente, sim, precisa estar atuante, mas não usar das mesmas práticas que o mundo usa. Tá? Porque precisamos, sim, conviver, conhecer, mas não viver distante dos padrões de Deus. Bem, então o que a gente vê? Amiga do mundo seria então uma igreja que assimila os costumes do mundo, as coisas que não batem, que não são concordantes com a vontade de Deus. Há hoje muita gente fascinada por valores do mundo, dilui a mensagem de Jesus para torná-la mais suave, ou seja, mais suave ou até descaracterizada, tirando do foco, que é a salvação em Cristo. A preocupação com mega-igrejas tem levado alguns a esquecer que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Nós somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, tá? Nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos que saber ter humildade também para nos posicionar, para falar, para agir. Mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. O texto que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, no caso, os dois primeiros versículos, o 1 e o 2, eles nos exortam o conteúdo para que exponha-se o conteúdo do Evangelho. Paulo trata de ética. Começa com pois. Essa ética é uma ética que precisa estar na igreja. É uma ética que precisa fazer parte da realidade dos cristãos. Tá? O grego é ou uma partícula conclusiva, com sentido de portanto. O que se segue é a consequência do anterior. Por isso foi dito que o Evangelho deve viver de uma maneira, tá? O Evangelho deve se viver de uma maneira. Primeiro a teologia, o credo, depois a ética, a conduta. Ou seja, conciliar a teologia, a verdade bíblica,
com a nossa conduta, com a nossa vida. O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. O seguidor de Jesus não vive como o mundo sem Jesus vive. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo. Se as pessoas enchem a cara de cerveja, de vinho, de cachaça, a gente também vai agir assim? Se você está num ambiente em que todo mundo está fumando, você também vai fumar? Se você está num ambiente de pessoas corruptas que têm o hábito de roubar, você vai roubar também? É justamente aí que se reside o fundamento dessa situação. O não vos conformeis é não agir de forma errada, de agir contrário à vontade de Deus. Não tomar a forma do mundo. O cristão não é uma massa de bolo, não é uma massinha que criança usa que toma a forma que as pessoas querem moldar. Quem tem que nos moldar é Deus, é o Espírito Santo que nos molda. Nós somos do Senhor na igreja, na nossa casa e no mundo, aonde quer que estejamos. Então a gente tem que viver a vida cristã dentro e fora da igreja, principalmente fora da igreja, para que as pessoas nos reconheçam como servos de Deus, como cristãos. Devemos apresentar os nossos corpos como um ato de culto a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é mutilar o nosso corpo, não é fazer coisas que venham causar feridas físicas para nós, não é para que as pessoas fiquem com pena, com piedade de nós, porque estamos sofrendo. Não é esse o sacrifício que Deus quer de nós, não. O sacrifício que Deus quer de nós é a nossa vida consagrada ao Senhor, é a nossa vida distante do pecado, a nossa vida sem o domínio do pecado. Então, os nossos corpos é um ato de culto. Significa muito mais que a parte física, ou seja, um sacrifício de vida. A realidade da existência, a pessoa concreta, isso está acima do sacrifício físico. A nossa totalidade, o cristão deu toda a sua vida a Cristo, ou seja, física, mental, emocional e espiritual. Por isso é que a sua mente precisa ser transformada. Porque se a gente não transformar a nossa mente, se a gente não mudar a forma de nós pensarmos, nós vamos estar fazendo coisas erradas e achando que é tudo muito natural, que é tudo muito simples, porque é costume, porque é tradição. Não é por aí que as coisas vão. Então, eis o ponto de partida. Cremos em Jesus. Assumimos o compromisso de uma vida santa. A ética segue a fé. Quem crê rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. Massa de manobra, nós não somos fantoches para as pessoas dizer o que nós vamos fazer, aonde ir, para que rumo tomar. Não é por aí. Quem tem que dar essa direção na vida de nós, na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Não são lideranças que queiram nos manipular. Temos então todo o respeito aos nossos líderes espirituais, aos nossos líderes políticos, as lideranças, sim. Mas o Espírito Santo tem que conduzir a nossa mente e nos dar sabedoria de vida, tá?
Então, quem tem que dirigir a nossa mente é o Espírito de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre em constante oração, em constante comunhão, procurando viver segundo a vontade do nosso Deus, não segundo aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Principalmente quando vemos pessoas que querem manipular a vida alheia. Isso é um perigo muito grande. No item 2, desculpe. Como o Novo Testamento vê o mundo? Bem, daí nós já vimos anteriormente que o Antigo Testamento enfoca a lei, né? E o Novo Testamento usa a lei, não abole completamente a lei, mas entra em cena a graça. A graça, o favor imerecido que Deus dá para nós, toda a humanidade, tá? A graça está à frente. Como já dissemos em outras lições, o nosso monte é o Calvário, não é o Sinai, né? Nós temos como nosso espelho Jesus, a salvação que Jesus nos proporcionou pelo seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição lá na cruz. Então essa visão bíblica de vida não pode ser moldada pela mídia, nem por uma visão romântica do mundo, ou de que a igreja seja moldada pelos padrões do mundo, ou de que estejamos vivendo alheios, como se não fôssemos cidadãos brasileiros, como se não fôssemos cidadãos do nosso planeta, que é impossível hoje em dia alguém viver dessa forma. Bem, então a gente vê que a igreja não pode ser mundana, mas ela precisa ser bíblica. A igreja precisa se fundamentar nas pessoas, mais nas pessoas do que nos valores materiais. O Novo Testamento não vê o mundo, não o cosmos ou as pessoas que Deus amou, mas vê o mundo como um sistema de valores corrompidos. O que eu falei no início? Um sistema de valores corrompidos. Mundo, na visão do Novo Testamento, seria o sinônimo de pecado, de distanciamento de Deus. Não é um olhar positivo. Nós somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. E isso não começou agora, isso é antigo. Também não é um privilégio do nosso país, não, porque isso existe no mundo inteiro. Tá? Nos textos de Efésios 4:17 a 5:21, há uma descrição do mundo, que é como não devemos ser. Por isso, 1 João 2,15 nos diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? Que mundo é esse? É o pecado. A igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo nem ceder aos seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é perigosa. É quando se abre concessões, e muitas concessões. Aí a gente vê que entra em cena alguns valores da sociedade que nós vivemos, que em determinado ponto batem de frente com a doutrina bíblica. Bem, então o politicamente correto, como vocês diriam, mas no politicamente correto, eu
vou condenar as pessoas? Não, nós não somos justos para condenar as pessoas. A Bíblia condena. Então, ter ética, saber como vai se falar, como vamos pregar a palavra do nosso Deus, a salvação, as boas novas de Jesus, para que aquilo ali não se torne um empecilho, uma barreira, para que as pessoas estejam distantes da Bíblia. Ou seja, passem a ter uma bibliofobia, ou seja, aversão à Bíblia, ou crentefobia, aversão aos crentes, aos evangélicos, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, com aquilo como nós agimos, né? Isso é muito perigoso. Mas desde o convite divino ao Pai da fé, o chamado é: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é buscar a perfeição. Perfeição completa a gente só vai atingir quando estivermos na glória. Porém, isso é uma busca constante, que é o processo de santificação, que nós temos que buscar enquanto estivermos vivendo nesse mundo. Não é legalismo nem fundamentalismo, tá? Vamos então evitar os excessos. Os excessos pode chegar a um legalismo, pode chegar a um fundamentalismo, ou seja, pregar a palavra, falar de Jesus, mas tendo respeito às pessoas, independente de quem elas sejam. Tá? Não é chegar criando barreiras, criando empecilhos que podem até nos trazer, dependendo da situação, processos judiciais, né? Como, por exemplo, preconceito, discriminação, injúria. São coisas que fazem parte do mundo que a gente vive, né? Da nossa sociedade, né? E o nosso testemunho é importantíssimo. No item 3, agora sim, a santidade é moral, ela não é litúrgica. É justamente aí. Nós não podemos viver um cristianismo de fachada, um cristianismo de rituais. Aí nós estaríamos nos assemelhando aos judeus. O que eles faziam foi exatamente aquilo que Jesus condenou. Os judeus agiam de forma religiosa, eles eram zelosos por guardar a lei, mas eles não eram pessoas sem nenhuma misericórdia, porque neles não habitava a graça. Nós temos a graça do nosso Deus. Então a graça tem que estar sendo trabalhada, está sendo vivida em conjunto com a lei. A lei é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a graça? A graça é o favor de Deus, é a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não são ritos, o nosso evangelho é moral. Tá? Ser santo não é adotar posturas no decorrer do culto. Posturas seriam os rituais. Não é usar um linguajar, um vocabulário diferente. Ficar em tudo falando, oh glória, shalom, Adonai. E fazendo coisas erradas. E agindo distante da vontade de Deus. A santidade se liga ao caráter. Caráter. O nosso procedimento. Aquilo que a gente pensa. Nós falamos aquilo que a gente pensa. Nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, o caráter define isso claramente. Quando em Romanos 6, né, quando falou éreis,
Éreis, trevas, sois luz. Então aqui, Paulo faz uma comparação entre a nossa vida antes e depois de Jesus. Éreis é passado, não é para ser mais. Sois é presente. Então isso tem que ser visto sim. Tem várias passagens, Romanos 6, Efésios 5, 1 Coríntios 6, tá? Eras, sois. O exame dessas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final, de inferno para céu. Mudou sua vida aqui na terra. Seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com o adultério, o roubo, o homossexualismo, a violência, porque a mídia despeja essas coisas em nossas casas e nos anestesia, mas essas coisas são pecado. Por mais que nós respeitemos as pessoas, porque todos têm livre-arbítrio, nós não podemos perder a consciência de que essas atitudes são atitudes que Deus não aprova, que são pecado. As leis humanas autorizam, sim, mas a lei de Deus não. Mas se as leis humanas autorizam, a lei de Deus não, nós não vamos atacar, nós não vamos ser radicais de usar de discriminação, usar de preconceito, ou querer mostrar que nós somos melhores. Há uma diferença. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. A diferença está aí. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém. Porque nós somos atingidos pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus. Não podemos esquecer desse detalhe, né? Isso é muito importante. Então, a santidade é moral. Não é gestual, como levantar as mãos ou volume dos cânticos. Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Caráter. É uma mudança lá na nossa mente. Porque a partir dessa mudança na nossa mente é que vai haver uma mudança na nossa vida, no nosso ser, por completo. Se não mudarmos a nossa mente, a nossa forma de pensar, os nossos valores, a nossa ética, o melhor seria não estar na igreja. Afinal de contas, ninguém foi empurrado. Nós viemos por quê? Porque nós quisemos vir. Atendemos a um chamado do nosso Deus. No item 4, a santidade é relacional. Ela não é mística. Então nós não temos que estar fazendo sacrifícios físicos absurdos, né? Na Idade Média tinha os santos no poleiro. São pessoas que ficavam se degradando, se flagelando até a morte. Isso não é um culto racional, como Paulo coloca lá em Romanos 12. Isso é um culto irracional. Isso é aquele sacrifício que Deus não quer, que Deus não aceita. Então eles eram inúteis à sociedade, não mudaram em nada a vida de ninguém. Só trouxeram sofrimento para eles, tá? E ser alvo de chacotas, de deboche, de escárnio de quem estava os vendo ali. Veja bem, irmãos, vivemos num mundo altamente individualista. A cultura pós-moderna põe o individual sobre o coletivo, o eu acima do nós.
Cada um quer saber de si. A cultura pós-moderna, o mundo que a gente está vivendo. Mas a igreja é uma comunidade. É uma comunidade. A igreja não é o eu. A igreja é o nós. Então, esse pronome pessoal, eu, individual. Nós, a solidariedade. O grupo. É importante isso. Nós não somos um bando de solitários. Deus faz com que o solitário viva em família. Está no Salmo 102, versículo 6. E isso acontece na igreja. Somos postos como família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja, nos agrupamentos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendermos uns dos outros, aperfeiçoarmos uns aos outros e recebermos forças para vivermos no mundo. Vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristãos. Nós não estamos isolados. Nós não somos ateus. Nós somos cidadãos. A vida cristã não é vida no poleiro, mas é bondade nas relações. Está lá em Efésios 4:32. O amor cristão não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, versículo 5. Aquela linda passagem em que Paulo fala sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Volta-se para os outros. A igreja de Jerusalém e Barnabé nos mostram isso, lá em Atos 4, 32 a 37. A igreja primitiva. Era uma igreja solidária, extremamente solidária. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Vamos lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Muita gente levanta um poleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados nem com a obra do reino em geral. Não é esse cristianismo que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Essa santidade mística é desvirtuada. É errada. Santidade é relacional, não é intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e meu próximo. Isto é a igreja. Eu, Deus e meu próximo. E não Deus e eu. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar a nossa fé. E quando nós estamos testemunhando a nossa fé, nós estamos exalando, nós estamos divulgando o caráter cristão. Caráter cristão. Ou seja, um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então vejamos aí. Isso é a prova da nossa fé que se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Não podemos nos esquecer desse detalhe. Deus está conosco, Deus nos orienta. Basta que a gente busque. Não estamos em guerra com o mundo, mas devemos amá-lo. Mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, há apenas conversa oca. A santidade não são palavras, são atitudes e gestos que o mundo precisa ver. E o que nós temos feito para mostrar essa solidariedade
esse amor cristão ao mundo, qual tem sido a nossa atuação? O que Deus nos cobraria agora? Isso é uma coisa para nós pensarmos, para fazermos uma análise de fora para dentro. Uma introspecção, uma autoanálise que precisa fazer parte da vida cristã a todo momento. Nós temos que nos avaliar, irmãos. Que vida que a gente está levando? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos agindo como Deus quer que a gente aja? Como é que as pessoas estão nos vendo? Um crente verdadeiro? Ou um crente fajuto, um crente de mentira? Porque mau testemunho é o que a gente vê a todo momento. Não sejamos, irmãos, protagonistas desses episódios lamentáveis que acontecem com muitos que se intitulam evangélicos e que dão muito mau testemunho. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E luz ilumina. Luz não pode apagar. Vamos então crer nisso e refletir sobre a nossa vida. Oremos então, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua direção, por esse estudo aqui trazido. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus, recebe a nossa vida, Senhor. Recebe, ó Pai, o nosso sacrifício, Pai. Esteja conosco, com cada um de nós, com nossa classe, com a nossa igreja, com o nosso país, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Dá-nos a Tua direção e, principalmente, meu Deus, dá-nos sabedoria para que a gente possa viver segundo a Tua vontade, para que possamos mostrar de Ti um testemunho vivo e verdadeiro. Ó Pai, abençoa-nos grandemente, toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai, cura as nossas enfermidades, ó Pai, dá a Tua direção a todos que estão necessitando da Tua graça, da ministração de cura nesse momento, e abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.